Fernando, tudo bem por aí? Como você está? Tudo bom, Thalita? Aqui tudo tranquilo. O Brasil voltando, vamos dizer assim, a um clima mais ou menos normal, né? Não temos ciclones essa semana, não temos gente passando muito frio, nem muito calor, ou seja, voltamos aos nossos problemas normais. Inclusive com o Congresso retomando atividades amanhã, né? Daí sim, volta tudo ao normal mesmo. Mas eu queria começar conversando com você sobre essa fala de Tarcísio, governador de São Paulo. Essa fórmula, inclusive, não é nova, né, Fernando? Essa pauta da segurança pública é muito utilizada por políticos da extrema-direita. Eu lembro muito bem de Witzel, né, comemorando, inclusive, quando aquele sequestrador foi morto com um tiro na cabeça. Enfim, é uma fórmula antiga utilizada por políticos da extrema-direita, essa questão da segurança pública e das mortes. O Cláudio Castro também fez isso no Rio de Janeiro, né? As ações policiais ali em comunidades eram muito festejadas por Cláudio Castro, que acabou se reelegendo com essa pauta também de matança, né? Como que você vê essa situação agora em São Paulo, no estado de São Paulo? As comunidades ali na Baixada reclamando que estão tocando o terror ali, né? Estão torturando familiares e pessoas para resolver uma questão de segurança pública. O que você tem a dizer sobre esse cenário aqui em São Paulo? É muito preocupante, Thalita. É preocupante a gente ver São Paulo cair na parte mais baixa desse discurso de violência urbana, né? Porque esse é um discurso que ele explica a si mesmo, né? Então, a polícia comete atos de violência, a comunidade se indigna, se revolta, aí a polícia ataca a comunidade por conta dessa revolta e se inicia um ciclo que não termina nunca e que você sempre vai matar mais gente e fica muito difícil de você conseguir desmascarar efetivamente se aquelas mortes estão sendo feitas por conta de uma ação pensada, organizada, estruturada, de inteligência, de segurança pública, ou se aquilo ali é fruto de rusgas individuais, de tentativas de tomada de poder por grupos milicianos, né? E o efeito sobre a população, especialmente a população branca e rica, é o mesmo. Esse discurso do Tarcísio é o discurso que acalma as populações brancas e ricas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quer dizer, ver corpos de pessoas negras estiradas no chão, ensanguentado, dá uma sensação de segurança para as pessoas brancas e ricas. E é para eles que Tarcísio fala. Infelizmente, nós chegamos a uma situação em São Paulo, e veja, nós estamos recém no sétimo mês do governo Tarcísio. Me parece que essa vai ser a tônica em São Paulo. Quer dizer, São Paulo deve se tornar novamente um dos estados em que vai se matar mais gente, que vai se esconder essa disputa política, que vai se utilizar a morte e a violência nas comunidades como discursos de reeleição. Tarcísio, apesar de não ter esse discurso bolsonarista mais estridente, ele pega o que há de pior no discurso bolsonarista, que é esconder uma ideia de higienização social através de um racismo institucional e uma violência estabelecida, como se aquilo fosse por motivo de justificativa de segurança, né? E aí ele convence as elites, convence uma classe média amedrontada e cala a população mais pobre na base da violência e da morte. Infelizmente, me parece que esse é o caminho que Tarcísio vai trilhar até 2026. E não causa indignação, né? Suficiente para que esse cenário e esse discurso se transforme. E não só o discurso, né? Mas a política em si. Porque isso há uma naturalização em relação a essas operações, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, não? Não, causa indignação, mas a indignação é causada aos invisíveis, né? Aquelas pessoas que não têm voz, que não têm participação, que ninguém vai ouvir, que a Rede Globo não vai fazer uma entrevista, que a revista Veja não vai publicar, que não vai aparecer num jornal de final de dia em algum lugar. Essas pessoas, elas podem se indignar, porque se elas se indignarem muito, ainda vão ser mortas, como demonstra muito claramente aí a polícia, ou vão ser torturadas, e depois o caso de denúncia de tortura vai ser banalizado, como aconteceu pelo secretário de Segurança
segurança numa fala horrorosa ali adiante. Agora, não só não causa incomodação, como na realidade foi a causa da eleição de Tarcísio. Quer dizer, as elites urbanas, especialmente as elites urbanas de Rio e São Paulo, são quase todas apoiadoras desse cenário bolsonarista de guerra social àqueles que são entendidos como inimigos. E os corpos negros, as populações periféricas, as populações que não usam os mesmos perfumes, que não se vestem das mesmas roupas, que não usam os mesmos códigos de educação, elas são entendidas como inimigas e a elas é direcionada a força do Estado. O que apavora é você ter uma estrutura de polícia que é das maiores do Brasil, se não a maior, que é a PM de São Paulo, de repente agora organizada e instrumentalizada por um projeto higienista. Ou seja, vamos matar sim. E o discurso do Tarcísio ele é o suprassumo da hipocrisia. Quer dizer, nós não queremos o confronto. Quem não quer o confronto não vai para dentro de uma comunidade e mata 8 pessoas porque um assassinato ocorreu na polícia. Na realidade, Thalita, o modus operandi, a forma de operar da polícia é igual há décadas. Os policiais têm um código interno em que cada policial morto, a comunidade responde com 10, 12, 15 mortos do lado deles. Isso você pode mapear, tem estudos mostrando isso desde a década de 90. Só que antes, Thalita, lá na década de 90, início dos anos 2000, isso era vergonhoso. Então os policiais faziam isso de forma um pouco escondida. Agora não. Agora Tarcísio transforma isso em discurso político de campanha. E aqueles que estão mortos não falam, aqueles que são os próximos a morrer estão com medo, e as pessoas brancas que podem modificar estão achando tudo isso muito bom e muito bonito. As reportagens dão conta, inclusive, que o governo Tarcísio elegeu esses 2 focos, né, que é a Baixada Litorânea e a Cracolândia, a região central lá de São Paulo, que também, assim, continua sendo tratada como caso de polícia, e é que a gente não vem noticiando sempre a região que está acontecendo ali na Cracolândia, mas é uma situação bastante deprimente, e que isso, mais uma vez, não se trata como uma questão, de repente, de saúde que precisa se resolver, a assistência social, saúde, mas sim como um caso de polícia, e aquelas pessoas que estão ali na região acabam sofrendo. Você sabe, Fernando, que na sexta-feira eu discutia com o Rudahit, cientista político, sobre a questão do bolsonarismo em São Paulo, porque no ano que vem a gente tem eleições municipais, né? E Ricardo Nunes ainda discute se vai querer o apoio de Bolsonaro ou não, justamente por conta do público, né? De São Paulo capital, que entende-se como um tanto quanto centro-esquerda e não tão à direita. E por isso talvez o apoio de Bolsonaro não seria bem-vindo a Ricardo Nunes aqui na capital paulista. Eu queria te ouvir sobre isso, e também há uma avaliação de que Bolsonaro vai saber qual é o seu capital político e a sua força eleitoral a partir do ano que vem, de fato, né, com as eleições municipais. Você acredita nisso também? A composição do xadrez político de São Paulo ela sempre foi complicada. Quer dizer, a capital, São Paulo, ela tem uma história de ser, obviamente, por ser capital, a entrada e saída de saberes, de pessoas de capitais, né, dinheiro, indústria, ela movimenta muito as formas de pensamento. O capital paulista acaba se tornando efetivamente um polo de novidades, de questionamentos, e, portanto, ela tende a ser mais centro-esquerda, mas há outras áreas também, como o próprio ABC, em que você tem essa possibilidade, né? Já o interior paulista é extremamente conservador. Então, o PSDB sempre soube manobrar muito bem esses caminhos, né? Ele sempre soube trabalhar com um apoio muito forte no interior e ganhar as eleições na capital com o apoio dessa burguesia amedrontada que tem algum tipo de controle. Efetivamente, o plano para os próximos governos de São Paulo segue sendo o mesmo, e Bolsonaro vai precisar se reposicionar. Hoje, não tem como a gente medir o tamanho do poder político ainda de São Paulo, de Bolsonaro em São Paulo, porque há uma degradação muito grande do capital político dele, novas informações e novos processos estão sendo gerenciados, estão sendo
mostrados a toda hora. Quer dizer, efetivamente não se sabe se Bolsonaro é um auxílio ou um tiro no pé. Então convém se esperar ele. Agora, com certeza, para ele, essa é uma facada nas costas, porque ele imaginava um apoio incondicional de todos aqueles que ele julga terem sido eleitos por conta dele, porque Bolsonaro acha que Tarcísio só foi eleito por conta dele, assim como todos os outros do partido. Então, esse jogo, né, de aproximação e afastamento, que parece lógico na cabeça dos candidatos de São Paulo, é entendido como uma traição por Jair Bolsonaro e seus filhos. E aí, esse é o grande problema, porque se Bolsonaro efetivamente tiver poder político ainda, e se isso puder ser medido em 2024, essas pessoas que estão fazendo esse jogo, elas vão pagar sim com a vingança, que já sabemos que não é normal, né? Não é uma coisa muito normal pelo lado bolsonarista. Ele vai querer se vingar desse tipo de posição.